Fala galera investidora, Matheus Viana aqui. Vamos então para mais uma live de domingo, hoje domingo de carnaval, uma live aí diferente, carnaval diferente, tudo diferente. Para a maioria das pessoas nem foi feriado, né? Tem gente que trabalha já amanhã, eu, graças a Deus, na quarta, mas em outros tempos não trabalharia nem na quarta, né? O órgão público lá cancelou o ponto facultativo. Voltaria na quinta, mas tá bom. Grande Sérgio, seja bem-vindo. Vamos aqui então iniciar a nossa live. Lembrando, pessoal, que essa live agora é dia de domingo, né, que a gente está fazendo. Aline, bem-vinda. Já é o segundo domingo que a gente faz, né? Fizemos outros domingos aí lá para trás, mas agora vamos ter essa regularidade. Nós temos duas lives, né, que são padrão, digamos assim, que são nas quartas-feiras que tem reunião do Copom. Aliás, pessoal, talvez vocês escutem um som ambiente, né? Tem um samba aqui no bar, aqui na frente. Então fica live carnavalesca mesmo, não se incomodem com isso. A gente está bem próximo, então acho que vai dar para ouvir. Talvez vocês nem escutem, mas eu estou ouvindo. Olha lá. Mas vamos lá, voltando. Nós temos as nossas lives de quarta-feira depois do Copom, que já é uma tradição, isso tem mais de um ano, a gente sempre faz aqui e lá no YouTube também. São 9 reuniões por ano, né? A cada um mês e meio. Inclusive em março teremos aí essa live de quarta-feira. Assim que sai o resultado, a gente comenta. Agora eu acho que deu para ouvir, que eles aumentaram o som. A gente comenta a adesão do Copom, inclusive vai ter uma reunião em março e nós vamos comentar provavelmente uma alta dos juros. A gente não sabe ainda se 0,25%, 0,5%. Daqui para acontece tanta coisa que daqui para março pode acontecer, né? Um ano e um mês. Então vamos aguardar. Mas hoje a live é sobre IPOs. Bem-vinda aí, Ana. Pessoal, todo mundo que for entrando, seja muito bem-vindo. Pode deixar pergunta. O assunto é IPOs porque eu vou explicar o que é, tá? Só para contextualizar o tema da live, né? Eu escolhi esse tema porque muita gente veio me perguntar sobre os IPOs recentes, né? Tivemos aí Ocean Pact, tivemos Horizon, Bimob, que mais? Espaço Laser, né? Já tivemos ano passado Melius, Neogrid, enfim, várias e várias empresas abrindo capital na bolsa. Então é um tema que chama muita atenção. Tivemos PETs, né? Setores novos chegando, Aeres, enfim, uma infinidade de empresas. Trouxe até uma tabelinha aqui para mostrar como o ano de 2020, por mais que tenha tido a crise, foi um ano aquecido em IPOs e esse ano promete ser ainda mais. E aí nós vamos falar, é um bom investimento? É uma bolha? É uma oportunidade? Vamos falar sobre tudo isso. E aqui eu já reafirmo a importância de vocês participarem. Eu agradeço, né? E reafirmo essa importância, porque semana passada fizemos uma live bem legal sobre FIIs. Veio uma sequência de perguntas sobre FIIs, resolvi fazer a live, porque no vídeo a gente consegue explicar mais alguns pontos, entrar em alguns casos particulares. E essa semana, como teve várias perguntas, né? Inclusive aí agradeço aí ao Bruno, a Natália, a Ana, enfim, tanta gente que perguntou, Rodrigo também, né? O Romo, enfim, muita gente falando. E na live a gente consegue, com vídeo, com um pouco mais de calma, entrar em alguns casos particulares e explicar. Então vamos começar? IPOs, quem tiver dúvida, pode escrever aqui. Agora eu vou começar, então todo mundo que for entrando, sinta-se bem-vindo. A live fica gravada, então se você estiver vendo a reprise também, fica à vontade, seja aqui no Instagram, seja no YouTube, ok? Vamos lá então. IPOs. IPO é uma sigla muito utilizada no mercado, que significa Initial Public Offering, ou seja, oferta inicial de ações. Quando normalmente a empresa ela é constituída, começa a crescer, tendo os sócios, e existe uma fase de Private Equity, né, que é normalmente quando estão as empresas pré-IPO, ou seja, a própria PagMenos, né, que é uma empresa conhecida aqui no Ceará que fez o IPO ano passado, estava nesse estágio, Melius, entre tantas outras, que é algum fundo de investimento vai lá e faz um investimento grande naquela empresa, normalmente uma empresa, não necessariamente startup, não, mas uma empresa iniciando, e ela cresce até que ela vai a público, ela faz sua oferta pública de ações. Ou seja, ela vai ao mercado, vai ao varejo, vai ao mercado de bolsa, que no Brasil está crescendo cada vez mais. Nós tivemos aí mais de 1 milhão de investidores chegando no ano passado e esse ano o número continua crescendo, isso é muito bom. Então a empresa ela vai ofertar suas ações no mercado. Isso é bom para a empresa, obviamente é uma fonte de recursos para ela e é bom para os investidores também, porque são novas empresas, novas oportunidades de investimento. Nós temos no Brasil aí poucas empresas, né, líquidas, então nem se fale. Nós temos aí no índice Bovespa cerca de 80 empresas que têm uma boa liquidez, mas na bolsa em geral são 300, 400 empresas, muitas delas largadas. Então quanto mais vier, né, quanto mais empresas vierem abrir o capital, melhor. Em termos de comparação, nos Estados Unidos nós temos milhares de empresas, então assim,
Nosso mercado, até em termos de opções, não só de volume, é uma fração do que é o americano, por exemplo. E mesmo outros países, existem países que têm uma economia até menor do que a do Brasil, que tem mais empresas abrindo capital na bolsa. Então isso é bom para os investidores, claro que tem que ter os cuidados, eu vou falar disso daqui a pouco. E é bom para a empresa também. Além desse ganho de financiamento, eu estava até vendo aqui, estudando, né, esse assunto, que até 2002, 2014, 2012, 2014, né, ou seja, 2014 para trás, a maioria das empresas nem pensava em IPOs, né? Nós tivemos um ano, por exemplo, que teve um IPO só, que foi 2013. As empresas simplesmente iam lá no BNDES, era uma política pública comprovadamente errada, né, não eficaz, iam lá no BNDES e captavam 85%. Isso aconteceu com várias e várias das chamadas campeãs nacionais, né, empresas que não abriram capital e que a gente viu depois problemas de governança seríssimos, só para citar alguns exemplos, JBS e Odebrecht, né, não precisa mais falar muito. Mas nós temos problemas, né, em outras empresas também, problemas de governança, como o caso da Petrobras. Por exemplo, você vê a Braskem, que é uma empresa listada, ela tem como sócio a Petrobras e a Odebrecht. Um problema para vender a empresa, teve proposta de uma empresa boa, teve proposta de uma petroquímica também holandesa, os caras não quiseram comprar. Porque você tem dois sócios enrolados com Petrobras e Odebrecht. Tem aquele problema lá em Maceió, né, que a empresa fez a extração de salgema, teve vários problemas lá no solo de Maceió. Então assim, é complicado. Então, quando a empresa faz seu IPO, quando a empresa vai a público abrir as suas ações para que qualquer investidor normalmente possa fazer um investimento, grande Fábio. Fábio, você está solicitando participar mesmo ou foi erro? Às vezes é erro. Eu vou assinar aqui para você, qualquer coisa você escreve aqui. A empresa ela tem que melhorar em governança, porque ela segue uma série de regulamentações da CVM, ela vai seguir várias e várias. Eu acho que o Fábio realmente ele deve ter clicado errado lá, mas se quiser participar também a gente abre aqui. Vamos lá. Então, quando a empresa faz seu IPO, ela segue uma série de regulamentações da CVM, dos órgãos reguladores, da própria B3, que é a nossa bolsa. Então, assim, melhora nesse aspecto de governança. Muitas dessas empresas, inclusive, elas já estrearam no novo marco de governança, né, que é o nível 3 lá. Isso é muito bom, porque esses problemas, e assim, para não falar que eu falei só de empresa que, porque tem governamental, não. Existem problemas de governança em empresas como a Gol, por exemplo, né? Em outras empresas que tiveram problemas sérios de governança, a Wiza é um exemplo, que foi uma empresa também que fez um IPO isolado nesses tempos. E tinha um outro fator também, pessoal. A taxa de juros, esse é um fator que também envolve empresas e investidores. A taxa de juros está na sua mínima histórica. A gente começou lá falando do Copom, que provavelmente vai subir, mas vai subir para 2,25, 2,5 no máximo. Nós temos uma taxa de juros no mundo todo e no Brasil, que é a novidade, porque no mundo já estava baixa há muito tempo, na mínima histórica. Então, assim, o investidor ele tem a seguinte situação: ele deixar o dinheiro dele na renda fixa, ele vai render praticamente nada, né, abaixo da inflação muitas vezes, ou ele pode ir para o mercado de ações, vai ter um risco maior, evidentemente, mas ele vai, né, ter uma possibilidade de ganho maior. Antigamente era até covardia. Eu vou mostrar um estudo aqui que fala sobre os IPOs históricos aqui no Brasil. Era até uma covardia competir com o CDI, porque a taxa de juros era altíssima. Só para pegar esse passado recente, até 2014, ela estava em 14,25%, então a empresa tinha que dar mais de 15% e muito mais do que isso, porque para compensar o risco, só para bater o CDI. Então o que os investidores faziam? Deixavam no CDI. Não existia nenhum incentivo para você, investidor pessoa física, nós, irmos para a Bolsa de Valores, como também não havia um incentivo para as empresas buscarem esse capital, porque os juros eram muito altos. Então as empresas, como eu falei, iam bater na porta lá do BNDES. Essa realidade felizmente mudou. Então, como eu falei, as empresas buscam aí o seu IPO para essas duas finalidades principais, né? Angariar recursos, novos investidores, melhorar a governança e, claro, quando você lê, e aí já é a primeira recomendação, leia o prospecto. Matheus, mas é muito grande, tem 400 páginas. Lê o resumo, tem um resumo que você pode ler relatórios de análise, mas eu sempre gosto de ler o documento mesmo que a empresa faz. Você vê a motivação dela. Então ela faz o IPO para abrir novos negócios, né? Você pega, por exemplo, um Espaço Laser, que fez seu IPO esse ano. É uma empresa basicamente de franquias. Então ela diz lá, eu quero abrir, 400 franquias no Brasil esse ano, Brasil e América Latina. Você vê a motivação da empresa lá. Pode ser adquirir uma concorrente,
pega o exemplo da Melius. A Melius ela é muito conhecida pelo cashback, mas além do cashback, ela tem várias outras iniciativas. Ela fez uma parceria, por exemplo, com o Banco Pan para lançar um cartão de crédito que aumenta o cashback, etc. Então assim, ela vai poder adquirir, como já adquiriu, alguns concorrentes, alguns negócios complementares. Tá aí numa disputa aí na área de marketing digital, por exemplo. Então assim, a Mosaico, né, que também fez seu IPO, chamou muita atenção porque foi 97% de alta no primeiro dia. Ela é uma empresa que tem ali o Buscapé, o Bondify e o Zoom, né, que são plataformas de pesquisa de preço, e ela pode crescer junto com o comércio eletrônico, e ela pode fazer aquisições. Então assim, eu estou dando alguns exemplos de que os IPOs, eles têm que ter alguns cuidados, né, mas também muitas oportunidades. Imagina você perder uma oportunidade de lucrar 97% em um dia, né? Claro que aí tem, né, da mesma forma que aconteceu isso, tivemos empresas aí como a Hidrovias do Brasil, que tinha tudo para ir bem, né, e foi muito mal, né? Depois do IPO ela caiu bastante. Mas vamos lá. Então, entendido o que é o IPO, né? Vamos falar então dos riscos e dos cuidados que você deve ter. Primeiro, em relação a riscos e cuidados, já falamos aqui de algumas vantagens, né? Rentabilidade, etc. Novos setores entrando na bolsa, isso é muito bom. Até para conseguir dar conta dessa demanda, nesse estudo que eu vi, né, que eu li, era bem interessante, porque além de ter essa questão do BNDES, dos órgãos públicos, a maioria dos recursos era estrangeiro. Você pega a BB Seguridade, que é uma empresa da qual inclusive eu sou acionista, né, pagadora de dividendos, ela fez sua IPO lá em 2013 e mais de 50%, 58% para ser preciso, dos recursos foram de estrangeiro. Você pega essas empresas que abriram capital recentemente na bolsa, a maioria já é doméstica, já é brasileira. Isso se reflete inclusive, né, nos roadshows, que é quando as empresas vão lá ver os investidores. Hoje o mercado está muito mais aquecido, muito mais receptivo. Então, para fechar a parte das vantagens, nós tivemos ano passado vários setores como pets, né, setor de animais, cuidados com animais, esses setores de internet, né? Tivemos até um dia aqui de Nasdaq aqui na B3. A B3 sempre teve muita pouca penetração, muita pouca participação em empresas de tecnologia. Tivemos aí Bimob, Mosaico, né? Como eu falei, a Melius chegando, enfim, várias empresas aí desse setor de tecnologia. E vários setores, como essa parte de gestão ambiental, tivemos a Ambipar ano passado, a Ocean Pact esse ano, a Horizon, né, melhor dizendo, a Ocean Pact também, mas a Horizon, Eletromídia, enfim, setores de tecnologia, setores da velha economia também, a CSN Mineração fez o IPO agora sexta-feira, anteontem. Tivemos também o IPO de empresas aí bem tradicionais, né? Como eu falei, para quem é aqui do Ceará, Pagmento, setor de farmácia, setores tradicionais que se aproveitaram desse mercado aquecido. Tivemos 8 IPOs ano passado do setor de construção civil, então tem de tudo, pessoal. E tem, vamos lá, riscos e cuidados para você tomar. O principal risco é o seguinte: normalmente quando a pessoa vai vender algo para você, ela tem mais informações sobre o produto que você, óbvio, né? Então, por exemplo, eu vou vender um carro, eu tenho meu carro, eu sei se o carro teve alguma batida, se o carro teve quantos quilômetros tem o carro, enfim, quais são as características daquele carro, e você que é o comprador, você tem menos informação. Então é natural que você queira colocar um preço mais baixo e eu, o vendedor, queira colocar um preço mais alto. Então todo IPO você tem que ter muito cuidado, porque existe uma assimetria de informação, sim, né? Muitas vezes os investidores, eles não sabem exatamente se aqueles números estão sendo mostrados. Como eu falei, a empresa, antes de fazer sua IPO, ela tem uma governança muito menor, ela não precisa cumprir os requisitos da B3, da CVM, da ANBIMA, etc., dos órgãos reguladores, de divulgação de resultados, por exemplo. Então, aquela perspectiva de crescimento dela, isso é muito comum em empresas de tecnologia, você não sabe se aquilo realmente tem fundamento. Então, o primeiro cuidado é esse, pessoal. Calma, né? Vamos ler, vamos estudar, mas vamos com calma. Como eu estava falando com o Bruno, com a Natália, e todo mundo que a gente teve esse debate sobre IPOs aí recentes, o que é que eu faço? Eu vejo o prospecto, vejo a oferta, vejo a motivação da empresa, se ela vai comprar, fazer fusões e aquisições, abrir novas lojas, enfim, vejo o que é que ela pretende, quais são os caminhos de crescimento que ela tem. Se aquilo fizer sentido para mim, eu entro na oferta, mas eu entro com o valor, óbvio, financeiro que eu tenho disponível, mas você tem algumas modalidades, inclusive, né, quem estiver vendo pelo YouTube, aqui no canal do YouTube tem vídeo teórico, vídeo prático, né, que eu mostro como você investe nos IPOs, e também algumas análises eu fiz aí de PETs de espaço laser, por exemplo. Então o que é que eu faço? Você pode entrar com aquele valor com o lock-up. O que é o lock-up? É uma carência, é um período que você fica preso naquela ação, você não pode movimentar. E as empresas têm feito isso para motivar, para estimular que os investidores fiquem num prazo mais longo. Então esse lock-up pode ser de 60 dias,
45 dias, 30 dias, etc. Então, durante esse período, você não vai poder vender sua ação, tá? Então, quando eu tenho confiança na empresa, eu coloco com lock-up, porque eu acredito no crescimento de longo prazo dessa empresa. Tem uma outra opção, que é você fazer sem lock-up, ou seja, a partir do dia que as ações começam a negociar em bolsa, você já pode vender. O rateio dessa modalidade sem lock-up tem sido muito grande. Para dar um exemplo, né, eu coloquei R$5.000 aí na Mosaic, por exemplo. Peguei 2 ações, coloquei os mesmos R$5.000 na... Qual foi a última, gente? A Bimob, né? Bimob, que é aquela empresa de aplicativos, né? Mostra aqui o celularzinho, aplicativos. Ele faz um conjunto de aplicativos para vender, porque principalmente em países como o Brasil, as pessoas usam muito a internet. Nós somos o terceiro povo que mais usa a internet, mas o consumo é muito baixo, não estamos nem entre os top 10. Então o que é que a Bimob faz? Ou Bimobi, né? Não sei como é que eles chamam. Eles pegam aquele conjunto de apps e vendem lá por R$1,99 por mês. As pessoas compram. Lembrando, pessoal, que esse negócio de nome é engraçado, que outra empresa aqui, cearense, que fez a estreia na bolsa e foi um sucesso muito grande, foi a Apvida. O pessoal lá fala Rapvida, né? Pensa ali. Então, assim, esse negócio de pronúncia é um negócio complicado, mas enfim, a gente vai se entendendo aqui. Eu lembro daquelas empresas educacionais, né? Croton, que depois virou Cogna, Edu, que são os nomes malucos, mas seguindo, né? O interessante é isso. Você vai lá, analisa. Como eu falei, se eu tiver uma confiança menor, mas quero participar, eu coloco sem lock-up, porque às vezes eu sei que eu vou pegar uma proporção menor, como eu falei, eu peguei 2 da Bimob, peguei 6 da Westwing, que já é uma empresa de imóveis, mas ela tem é um comércio eletrônico, mas é um comércio eletrônico diferente, mais de assinatura, mas assim, é bem interessante também. E aí nós temos um par comparável, né, que enfim, tem vários pares, né, mas isso é uma forma de fazer uma análise também. Se aquela empresa que está entrando na bolsa, ela tem algum par comparável já em bolsa, você consegue fazer uma análise de valuation, de múltiplos. Você pega, por exemplo, essa que eu acabei de citar, a Horizon. O que é que a Horizon faz? Ela faz gestão de resíduos ambientais. Tema de ESG, sustentabilidade está muito alta, só que ela tem um par comparável na bolsa, que não tinha até pouco tempo atrás, porque é uma empresa que também abriu capital, que é a Ambipar. E eles estão negociando a múltiplos muito parecidos. O que é que eu pensei? A Ambipar, ela já mostrou resultados. Eu prefiro não entrar na Horizon, né? Até a Natália estava nessa dúvida também, e entrar depois quando eu vi os resultados dessa empresa, já que a Ambipar, eu estou vendo trimestralmente que ela está apresentando bons resultados, e tem diferenças, né? A Ambipar, ela trabalha em algumas regiões que são um pouco mais rápidas, digamos assim. A Horizon, ela tem aterros sanitários, que tem um prazo de burocracia, digamos assim, mais complicado, então assim, eu preferi ficar de fora. Com isso, você às vezes pode deixar dinheiro na mesa. Um exemplo foi Melius. Melius eu não entrei no IPO, né? Porque me parecia, não estava muito transparente. Quando ela começou a soltar resultado, eu vi que tem um crescimento muito grande e entrei. Comprei a R$25, hoje está 30, sei lá. Então assim, você perde um pouco de dinheiro, mas isso vai de cada investidor. Eu preferi fazer isso porque eu preferi esperar aí ver algum crescimento, algum resultado de Melius. E eu estou dando aqui alguns exemplos, pessoal, mas assim, como eu falei, você tem setores dos mais diferentes possíveis. Quando Pets estreou na bolsa, por exemplo, foi um burburinho porque era a única empresa do setor, então você não tinha nem como fazer esse comparativo. Então cuidado, né? Fiz lá sem o lock-up, ou seja, fiz ali a chamada flipagem, né? Que é quando você compra e vende no mesmo dia. Eu tive um lucro pequeno, porque não arrisco colocar um valor. Muita gente fala, Matheus, mas aí bota uma reserva de 100 mil. E se não tiver o rateio? Eu não estou lá para saber como está a demanda, a gente só sabe depois. Então eu coloco o valor que eu posso pagar, sei lá, 5 mil, 10 mil reais. Se o rateio for pequeno, eu vou ter aquele dinheiro, eu não vou ficar maluco atrás, entendeu? Se o rateio for grande, quer dizer que a demanda foi grande e você vai ter poucas ações, faz parte. E quando eu não tenho confiança, né, voltando, quando eu tenho muita confiança, eu entro com lock-up. Quando eu tenho mais ou menos, eu entro sem lock-up para poder sair rápido, até comprar mais ações se ela cair no primeiro dia, nos primeiros dias. Ou se eu tiver nenhuma confiança, eu simplesmente não entro, né? Como foi o exemplo aí de Eletromídia ou de CSN Mineração, que é uma boa empresa, mas eu preferi ficar de fora, já que eu já tenho Vale, eu já tenho outras empresas aí do setor. Aliás, tem o Aura também, que foi outra empresa que fez a sua estreia lá fora, não foi aqui na B3, mas é uma empresa de controle brasileiro, a Aura Minerals, né? Ela faz aí extração principalmente de ouro, mas também de outros metais, ok? Pessoal, vamos aqui então para o estudo que eu fiz, que na verdade eu fiz o estudo, mas eu estudei o estudo, mas vocês vão entender. Nós temos um estudo lá nos Estados Unidos muito famoso, que fez análise de que, no geral,
os IPOs, isso é um estudo, como eu falei, os Estados Unidos ele tem muito mais opção, tem muito mais histórico para fazer esse tipo de estudo. No geral, os IPOs no longo prazo não eram tão bons, tá? Claro que se você pegar, tem IPOs clássicos aí da Dell, da Apple, do Google, enfim, que subiram 8.000%, 16.000%, 40.000%. Ainda assim, no geral, a maioria das empresas fica ali meio que no 0 a 0, né? Então, é interessante que no dia de estreia tem toda aquela festa, né? As ações em geral vão bem, mas depois de um ano, mais ou menos, né? O estudo, para ser mais preciso, mostrou que 45% delas não ia bem, ou seja, 45% delas iam bem, ou seja, 55%, um pouquinho mais da metade, não teve um rendimento tão bom. Aqui no Brasil, fizeram um estudo, só que foi só de 2012 até 2019, ou seja, não pegou o ano passado, que foi um ano muito bom para as empresas que fizeram IPO. Só para dar um exemplo, a Localweb, né, mais uma empresa de tecnologia, bombou. Então, assim, quando você tira 2020, que é uma realidade, inclusive, dos investimentos no Brasil, como eu falei, até 2016, nós não tínhamos uma bolsa forte, a renda fixa ainda era muito boa, tínhamos uma taxa de juros muito alta e a bolsa ali patinando. A partir de 2016, tivemos a bolsa crescendo muito, com mais investidores chegando, taxa de juros caindo, como eu falei, a atratividade da bolsa aumentou. Mas vamos lá, esse estudo mostrou, pessoal, olha só que interessante, que os IPOs deram retornos médios positivos aqui no Brasil, né, nos últimos anos. E um estudo do Credit Suisse, né, que inclusive comprou a Modal Mais, né, a corretora que eu uso até, uma das. Então eles estudaram cerca de 150 bilhões de operações feitas de 2012 a 2020. Esse já é um pouco melhor do que aquele dos 45% que eu falei, porque ele pega 2020, então já tem um resultado positivo. E esse ano a gente está vendo que essa linha, digamos assim, essa tendência de 2020 segue. Olha que interessante, pessoal. Nós tivemos, por exemplo, apenas um ano com resultado negativo, que foi 2015, que a Wiz, que eu até já citei aqui, ela caiu 27%, uma empresa que inclusive depois até teve um bom resultado, mas, né, no intervalo do estudo, que foi desde quando ela estreou até 2020, ela caiu 27%. E os melhores desempenhos foram em 2012, com alta de 208% do papel. Então imagine, se você entrasse em todos os IPOs em 2012, ao final do ano, né, depois de um ano, você teria uma alta de 208%. Excepcional, né? Mesmo com a Selic naquela época 15%, foi um desempenho muito bom. Em 2018, que aí já é bem mais próximo, a Selic estava ali na faixa de 6%, os papéis que estrearam tiveram 299%, ou seja, você praticamente triplicou seu dinheiro. Então foi um ótimo negócio. Lembrando, das empresas de 2012 nós tivemos Unicasa, BTG Pactual e Locamérica, a Locamérica que hoje é a Unidas, que teve aí um dos melhores desempenhos, e o BTG, 825% para ser mais preciso, e o BTG, na época do estudo, 165%, mas o BTG subiu muito nos últimos tempos, então eu diria que está mais de 200% também. Em 2018, nós tivemos aí a Notre Dame Intermédica, com 353%, a Apvida, como eu falei, empresa cearense, de plano de saúde, 226%, e o Banco Inter com apenas 763%. Lembrando aí, inclusive, que a Apvida e Notre Dame, né, estão em processo de fusão. E a Unidas com a Localiza também, vamos ver como é que o CAD decide essas fusões. Nós tivemos, pessoal, nesse período 87 operações, né, incluindo aí 9 re-IPOs, né, que é praticamente quando a empresa ela faz uma oferta secundária que é tão maior do que o número de ações já negociadas, que é como se ela estreasse de novo na bolsa. E desses, apenas 3 empresas fecharam o capital, ou seja, abriram e depois fecharam. Que foi a Biotoscana, a CPFL Renováveis e a Netshoes, né, que se envolveu ali em processo de fusão e aquisição também. E aqui tem um gráficozinho, não sei se vai dar para mostrar, mas o gráfico é bem interessante, que ele mostra a quantidade de ações que estrearam na bolsa em cada um desses anos e o volume financeiro, né, o quanto que ela melhorou. Então nós tivemos aí alguns anos, como eu falei, com um IPO apenas, 2014, 2015, e um boom a partir de 2020 com 34. Esse ano estima-se que tenhamos aí até 80 IPOs, né, fora os follow-ons, né, que são quando as empresas emitem novas ações. Nós tivemos aí recentemente follow-on do BTG, tivemos follow-on da própria Notre Dame Intermédica, ela fez 5 follow-ons, ou seja, mostra que o IPO não foi apenas para remunerar os acionistas, que a gente tem que ter cuidado com isso também. Às vezes o proprietário ele quer ganhar o dinheiro dele, né? A gente viu isso, né, em alguns desses últimos IPOs aí, normal. A própria Espaço Laser fez isso. Ela pegou um dos recursos dos IPOs para remunerar os fundadores, normal. Deixa eu ver aqui o pessoal, chegou o Gustavo, chegou Casa, Jaya, sejam muito bem-vindos aí. Pessoal, quem tiver dúvida pode falar, senão a gente vai continuar aqui.
Beleza? Então, continuando nesse estudo do Credit Suisse, olha só, o volume em 2020 foi de 48,6 bilhões, né? Isso fora a Fórmula 1, só os IPOs. E aí, cara, assim, é muito interessante, né? E aí o Ivan Monteiro, que foi inclusive o presidente da Petrobras, que está trabalhando no banco agora, falou isso, né? Que tem mais variedade, profundidade, novos setores. Nós tivemos aí a Redditor, né? Que movimentou 11,39 bilhões, foi um dos últimos IPOs de 2020. E nesse eu fiquei de fora por muito pouco, porque eu estava achando caro, então coloquei o limite de preço. Nesse vídeo que eu citei, eu ensino exatamente como você faz lá. Você faz sua reserva, você pode colocar um limite. Não, eu quero pagar até, sei lá, a empresa pode ter lá 3 faixas de preço, né? R$20, R$25 e R$30. Você fala, não, eu quero entrar, mas eu quero só entrar até 25. Você pode fazer isso, né? Tem várias regras lá. E aí, se sair a 26, como foi o caso aqui da Redditor, não os números, né? Mas eu coloquei 25, saiu 26, eu não entro, a minha reserva não foi atendida. E assim, nós tivemos aí, como eu falei, uma participação muito grande de brasileiros. 55% da demanda foi do investidor local. O caso de 2013 da BB Seguridade foi de 58% de estrangeiros participando. E aí, ó, setores diferentes, nós tivemos vários setores chegando, né? Como eu falei, essa parte de tecnologia muito forte, cuidado animal. Agora nós estamos aí nessa onda ESG, nessa onda de tecnologia. Então, pessoal, isso é muito interessante. Até teve uma pergunta também, se nós tínhamos aí uma bolha ou uma oportunidade com esses IPOs. Como eu falei, eu considero mais uma oportunidade. Óbvio que o investidor, qual é o papel do investidor? É, como eu disse, estudar. Estude a oferta, estude Lavinha muito bem-vinda. Estude a motivação da empresa. O que é que ela quer fazer com aquele dinheiro? Ela está buscando o seu dinheiro. Ela está indo ao mercado para pegar o seu dinheiro, né, que você suou para conquistar. Então, vale a pena você ser sócio dessa empresa? O que é que ela vai fazer? Ela vai adquirir outras empresas? Ela vai simplesmente pagar os fundadores? Então, tudo isso você tem que estar confortável. Você tem que fazer esse estudo. Estude também relatórios de assets aí, ou de publicadoras, né, de research sobre esses IPOs. Não siga tudo, óbvio, mas estude, são mais fontes. Então a gente tem Empíricos, tem Suno, tem, sei lá, Levante, né? Agora a Eleven, né, que foi recentemente adquirida também, a Nord Research, enfim, todas essas casas, elas publicam relatórios até gratuitos, até para chamar cliente. Então leia os relatórios, veja se você tem interesse. Por exemplo, relatórios da PagMenos, em geral, vinham negativos, porque tinha problemas ali de governança. O que é que aconteceu? Foi até uma surpresa. A oferta teve uma demanda não tão grande, o preço veio abaixo do piso da faixa e a empresa foi muito bem. Então, assim, muito cuidado. Como eu falei, a minha estratégia é, quando eu gosto da empresa, eu entro com local, porque eu pretendo ser sócio dela por um bom tempo. Quando eu não gosto tanto, eu entro ali para ver se eu consigo fazer uma operação de curto prazo, chamada flipagem, ou até mesmo, como eu disse, comprar se o preço diminuir e eu tiver confiança naquela empresa à medida que ela vai soltando resultados. Ou se você não tiver confiança, eu não entro na ação, vejo o melhor momento para comprar, como foi o caso de Horizon, né? Só dando alguns exemplos aqui de IPOs que não deram tão certo, né? Um exemplo que eu tenho, que inclusive foi o que eu participei, foi a Hidrovias do Brasil. No papel, tudo maravilhoso, tava caro, mas pô, o Brasil precisa aí escoar sua produção, principalmente de grãos, no Mato Grosso, né? Hidrovias do Brasil. O Brasil tem uma penetração muito pequena de rios, né, na sua matriz aí de transportes, né, tem muitos rios navegáveis, então tinha tudo para dar certo. O que é que aconteceu? A empresa não conseguiu entregar seus resultados, né, o preço da ação acompanhou isso. Normalmente, quando a empresa lucra, claro que tem irracionalidade, mas em geral, quando o lucro sobe, o preço da ação acompanha, quando o lucro cai, também acompanha para baixo. Então a dívida da empresa não foi sendo equacionada, que era um problema desde o IPO, a cotação sentiu. E aí nós temos inclusive a concorrência com a Rumo, né? A Cosan Logística, controladora da Rumo, que também eu tenho essa empresa, ela teve resultados muito bons. Então os produtores eles estão preferindo utilizar o modal ferroviário nas ferrovias do que usar a Hidrovias do Brasil. Isso é claro que a Hidrovias do Brasil ela tem outros campos, né, que ela pode crescer, não é só no Centro-Oeste, tem no Norte, tem em São Paulo, mas assim, tanto é que eu não vendi ainda, eu acredito que para o longo prazo ela pode se recuperar, mas é um exemplo de empresa que eu acreditei no IPO e acabou não dando certo, né, até agora, isso deve ter mais ou menos um ano. E nós temos várias outras, você pega por exemplo a Estapar, né, que é uma empresa de estacionamentos, né, o ticker dela é Allpark, ALPK3, a empresa tinha tudo redondinho, muito bom, né, grande negócio, baixa estrutura de capital, né, lucro alto. Veio a pandemia, lockdown em São Paulo, né, que é o principal campo
de atuação dela. Ninguém mais está estacionando carro, enfim, ela é muito conhecida, né, em shopping centers, aeroportos, tudo caiu, o movimento nesses lugares caiu, a empresa, óbvio, sentiu os seus resultados. Então é isso, pessoal, por mais que você estude, por mais que você acredite numa tese, pode dar errado. Então, entrar diversificado, entrar pequeno é importante. Vocês viram aqui que minha voz até deu uma falhada, eu vou tomar uma água. Nosso papo sobre IPOs, basicamente era isso que eu ia falar. Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta. Não temos perguntas, então vamos responder as perguntas que vieram aí nos últimos dias, né? Inclusive, se você voltar aos stories, tem um destaque que eu coloco pergunta aí, já tenho 2 inclusive. Lá tem várias respostas sobre IPOs. Vamos lá, deixa eu ver aqui algumas perguntas que chegaram. E aí, quem estiver vendo gravado pode também escrever, seja no Instagram, seja no YouTube, pode ficar à vontade. Bem, alguns eu até já respondi pela live, mas vamos aqui para alguma outra que eu tenha deixado passar. Vamos lá, Matheus, o que é que você acha de Horizon e Eletromidia? Falei, não entrei em nenhuma das duas, achei caro, né? No caso da Horizon, tem o par, que é a Ambipar, também é uma empresa que lida aí com resíduos. Preferi esperar, não invisto na Ambipar também, mas como estava o mesmo preço, não faz sentido você arriscar na Horizon nesse momento. Vamos ver aí no futuro, né? Mente aberta, a gente pode investir em qualquer uma dessas duas. A Eletromidia, eu confesso que eu não tive tempo de analisar profundamente a Eletromidia, porque eram tanta empresa. Eu entrei em Mosaic, né? Deu muito certo. Entrei em Bimob, ficou ali meio que no 0 a 0. Então já tinha duas ali do setor de tecnologia, não tive tanto tempo de analisar a Eletromidia. Então nem posso falar, né? Não posso dar uma opinião muito assertiva sobre isso. Aí aqui tem perguntas sobre Melius, perguntas sobre outras empresas desse setor, né? A própria Mosaic, enfim. O que eu acho, Enjoei, né? O pessoal perguntou, Enjoei tá na bolsa? Tá na bolsa. O que eu acho é o seguinte, pessoal, essas empresas muito pequenininhas, né? Que tem valor de mercado de 3 bilhões, 5 bilhões, o pessoal tá animado. Para a bolsa ela é pequena, né? Uma microcap, um small cap, na verdade microcap, mas enfim, essas divisões a gente deixa para depois. No mundo é uma empresa grande, 3 bilhões, 5 bilhões de valor de mercado, mas para a bolsa ela é bem pequena. O que é que eu acho uma estratégia boa? Que vai aquela estratégia do Taleb, né? Sempre eu citando o Taleb porque ele é uma inspiração mesmo. Ele e o Warren Buffett, né? Para mim são os dois aí mais o Buffett, o velho investor clássico, né? O Taleb aí nesse nosso mundo de tantas mudanças, de tantos cisnes negros. Depois vamos fazer uma live sobre o Taleb, né? Quem sabe? Vamos seguir a estratégia dele. Entre em várias dessas empresas com posições pequenas. Então, quer comprar Enjoei? Beleza. Mas Enjoei pode dar muito certo, pode subir 8 vezes, né, em alguns anos, mas também pode dar errado. A empresa pode simplesmente não vingar. A minha irmã, inclusive, foi tentar vender um negócio lá, não gostou, né, ia ter muito custo. Então, assim, não é uma empresa que tem um canal de crescimento tão grande se ela continuar apenas nesse negócio dela. Claro que, como eu falei, ela pode expandir seus negócios. E tem várias vantagens, né? A Enjoei, ela basicamente vende produtos usados, né? Nós estamos aí numa geração, cada vez, quanto mais novo, mais as pessoas se preocupam com isso, mas mesmo as pessoas mais velhas, no sentido de sustentabilidade, também de economia, né? Usar produtos de segunda mão não é visto mais com maus olhos, pelo contrário, é um minimalismo, tudo isso está crescendo. Então é uma empresa que tem um canal de crescimento interessante. Melius, a mesma coisa, cashback, se você pegar o par da Melius lá fora, tem um universo de crescimento muito grande, mas como eu falei, ela está investindo em outros canais. A Melius é uma empresa de tecnologia com a gestão muito bem tocada, então eu sou acionista da Melius. Não entrei no IPO, esperei um pouco, como eu falei, entrei depois. Só que o que é que eu quero dizer? Eu entrei um pouco na Mosaic, entrei um pouco na Melius, entrei um pouco, né, enfim, né, se eu for entrar na Enjoei, o que eu quero dizer é que você deve espalhar. Tem o Small 11, né, que é o ETF de Small Caps. Nessas empresas pequenas, é como se fosse um private equity mesmo, você faz várias apostas. O pessoal lá da General Atlantic que fez a aposta na PagMenos, que fez a aposta no sistema Aritsa, né, que abriu também o capital lá fora, na Nasdaq, essas deram certo, mas várias deram errado, né? Inclusive, às vezes você erra até por não participar. Eles não participaram, por exemplo, de um investimento na Amazon, né? Isso, inclusive, é um caso muito famoso deles. E participar da XP também, que foi outro IPO de muito sucesso. Então é isso, pessoal. Eu acho que se você vai investir nessas empresas, que são pequenas, que ainda não mostraram resultados, você tem uma perspectiva de lucro muito grande. Porém, você também tem um risco de não dar certo. Então invista em várias delas. Bem diversificado mesmo, como o Taleb diz, né? Com N tendendo ao infinito, né? Você
Quanto mais você conseguir, melhor. E o ETF, né, que inclusive só me vem dando alegrias, né, investir nele, sei lá, uns 100 e poucos reais, hoje está 130, mesmo com as quedas na bolsa, ele vem tendo aí um bom resultado, ok? Pessoal, tem mais pergunta aqui de como participar no IPO, tem um vídeo lá no YouTube que eu faço o tutorial passo a passo, vejam lá o vídeo. E aqui algumas perguntas sobre essas empresas a gente já falou na live. Então é isso, agradeço muito a quem participou. Nós temos aí, nem sei quanto tempo de live tem, mas nós temos aí um bom tempo já, pelo menos a minha garganta aqui já está sentindo. Então é isso, pessoal, um forte abraço, muito obrigado. Beber minha aguinha aqui, ver se tem alguma pergunta que chega. Não temos perguntas, então vamos encerrar. Obrigado e até a próxima, hein? Domingo que vem tem live. Nós temos aí, obrigado Aline pela presença. Nós temos aí reunião do Copom, como eu falei, quarta-feira com a reunião do Copom nós temos live e vamos manter essa tradição. Tivemos domingo passado, hoje, domingo de carnaval, semana que vem vamos fazer. Mandem perguntas porque os temas das lives vêm das demandas de vocês. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima.